E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos aprender como utilizar um botão no Arduino. Então primeiramente nós vamos inserir aqui um botão na nossa simulação e nós vamos utilizar um multímetro para fazer a medição de resistência. Então nós vamos mudar aqui a escala para resistência e vamos conectar aqui o terminal negativo e o terminal positivo. Então, feito isso, vamos simular. Observe que a resistência ela está bastante alta, porque o contato está aberto. Quando você pressiona o botão, a resistência vai para zero, ou seja, o contato está fechado, está em curto-circuito. Então você pode utilizar esses dois terminais aqui de cima ou os dois de baixo. Lembrando que os terminais 1A e 1B são interligados, bem como o 2A e o 2B. Feito isso, nós vamos agora fazer a instalação do botão ao Arduino. Eu costumo utilizar essa posição aqui do protoboard, porque na prática ele fica mais firme, tá? Então você poderia também instalar aqui embaixo sem problema nenhum, mas eu vou fazer dessa forma. Então, além do botão, é necessário ter um resistor. Que resistor que nós vamos utilizar? Resistor de 10 kΩ. Que resistor é esse? Esse resistor ele vai ser utilizado como resistor de pull down. O que é pull down? É um resistor que ele aterra a entrada ou pino do Arduino para que ele seja evitada flutuações na entrada. E se você não fizer isso, colocar o resistor de pull down ou pull up, o Arduino não vai reconhecer o sinal na entrada. Depois a gente vai fazer um teste para comprovar. Então eu conectei aqui o resistor ao GND e desse mesmo ponto aqui nós vamos agora conectar a entrada no pino 2. Feito isso, o outro terminal nós vamos conectar no positivo. Está feita a instalação do botão. Agora nós vamos fazer o código, vamos programar. Então, abrindo aqui a aba de código, nós temos aqui, nós vamos primeiramente definir aqui os pinos, define botão pino 2, onde nós instalamos. E agora nós vamos também já declarar um pino para o LED. Então LED pino 13, porque nós vamos utilizar o LED embutido do Arduino. E além disso, nós vamos declarar uma variável chamada valor botão. Vamos dizer que ela é igual a 0. Ela vai inicializar com o valor 0. No pin mode, nós vamos configurar o botão como entrada, porque ele envia sinal para o Arduino, e o LED vai ser output, porque o Arduino envia sinal para o LED. E agora aqui na programação, o que nós vamos fazer inicialmente? Lembrando, além de definir os pinos, nós vamos habilitar também a porta serial. Então serial.begin 9600. Então aqui nós vamos habilitar a porta serial e aqui nós vamos começar a programar. Então nós vamos escrever o seguinte: digital read botão. Então essa é a instrução que faz a leitura de uma entrada digital, ou seja, de um sinal que está chegando a uma porta. Porém, só essa instrução não basta. É necessário que, além de fazer leitura,
para que você possa utilizar em outros no seu código, é necessário enviar esse valor para uma variável. Então, por isso que nós criamos aqui a variável chamada valor botão. Então, nós vamos dizer o seguinte, que o valor botão é igual a digital read botão. Então, vai ser feita a leitura do que está chegando aqui no pino 2 e o valor que tiver nesse pino 2 vai ser enviado para a variável valor botão. Para sabermos o que está acontecendo, nós vamos escrever na serial o valor botão. Então, por isso que nós habilitamos lá em cima. E aqui nós vamos colocar um delay de 10 milissegundos, tá? Para facilitar ali a leitura, para não ficar muito rápido, tá? Então, feito isso aqui, nós vamos clicar em iniciar simulação. Eu vou mudar aqui a posição do botão para que a gente consiga enxergar o monitor serial e o botão ao mesmo tempo. Então, observe o que acontece aqui. Quando nós pressionamos o botão, aqui no monitor serial, nós temos o valor 1. Quando o botão está aberto, ele está em 0. Então, já conseguimos ler esse sinal digital do botão. Agora, se nós retirarmos o resistor, vou colocar o resistor aqui de lado. Observe o que vai acontecer. A entrada já está em nível lógico 1. Então, mesmo que eu pressione aqui o botão ou não, fica sempre 1. Isso é uma característica dos circuitos TTL, de que a entrada, quando ela está aberta, sem nada conectado à entrada, o nível de tensão flutuante que tem ali, ele já reconhece como nível lógico 1. Então, por isso que é necessário você colocar o resistor de pull down. Em uma outra aula eu vou falar um pouquinho do pull up, como utilizar sem o resistor, mas nessa aula a gente vai trabalhar com o resistor de pull down. Então, feito isso, para a gente finalizar, nós vamos fazer com que esse sinal lido no botão seja escrito no LED, tá? Então, existem algumas formas de fazer. Nós vamos fazer de duas formas. Então, uma forma mais simples, nós vamos fazer o seguinte. Você vai vir aqui, digital write LED, e ao invés de você escrever high or low, você vai escrever valor botão, porque essa variável ela tem apenas dois valores, 0 ou 1, como a gente observou aqui no serial monitor. Então, o que vai acontecer? Nós vamos fazer a leitura do botão. Então, essa variável valor botão vai receber o valor do digital read, e esse valor vai ser escrito aqui para o digital write. Então, se for 1, o LED vai ligar, se for 0, o LED vai desligar. E vamos deixar o serial print ali sem problema nenhum. Então, nós vamos observar agora aqui na placa, tá? Então, vou dar um zoom para vocês conseguirem enxergar bem. Então, ó, quando eu pressiono o botão, aqui ao lado no serial monitor está em 1, o LED está ligado, e quando nós soltamos o botão, vai para 0. Então, ele fica obedecendo. Claro que fazer um circuito desse simples, né? Acionar o botão, ligar o LED, não seria necessário nem o Arduino para fazer isso, né? Então, apenas para mostrar como faz a leitura digital. Nós poderíamos também utilizar um if para fazer essa mesma função. Então, eu vou fazer junto aqui com vocês, tá? Então, sabendo aqui dessa forma de fazer, nós vamos usar agora um if, tá? Então, se o valor botão for igual a 1, nós vamos abrir a chave aqui. Aí nós vamos pegar aqui, vou copiar essa linha, vamos colocar aqui em cima, digital write LED, aí sim eu vou colocar high, porque
porque eu quero ligar. Quando for um high. Aí aqui eu posso usar o else. Caso contrário, LED low. A mesma lógica anterior. Então, só que agora usando o if. Então, fez a leitura, se o valor do botão for igual a 1, digita right LED high, vai ligar o LED. Caso contrário, se não for 1, aí ele vai desligar o LED. Vamos ver agora funcionar. Está rodando aqui a simulação. Vamos ver o que acontece. Pressionei, ligou. Quando eu solto o botão, desliga. Viram, pessoal, como é fácil conectar um botão, como é fácil fazer leitura de um sinal digital? Então, chegamos ao final da nossa aula. Essa é uma das aulas de Arduino aqui do canal Up Educação Profissional. Nós teremos várias aulas, né, ao longo deste ano, enfim. Porém, se você tem alguma necessidade, gostaria que nós abordássemos alguma aula específica sobre algum assunto relacionado à eletrônica, Arduino ou até mesmo automação, comente aí no vídeo, porque daí nós vamos preparando materiais para atender também os pedidos de vocês. E não se esqueçam, né, de inscrever no nosso canal e comentar e curtir. Também ajude a divulgar com seus amigos na escola, para que mais pessoas possam conhecer, né, e que a gente possa contribuir para a educação profissional principalmente aqui no nosso país. Então, um grande abraço e até a próxima.